Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Blog do Direito. O tema da nossa aula de hoje são as empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Um tema bastante pedido nas provas de concurso, então eu trouxe para vocês aqui um quadrinho resumo sobre as principais diferenças entre elas e também as semelhanças. E a gente vai passar agora a fazer algumas questões comentadas bem recentes que eu trouxe, tá? Da banca CESP e da banca Quadrix. Então vamos lá, a questão de número 1, uma questão bem recente da banca CESP. A criação de empresas públicas e sociedades de economia mista prescinde de autorização legislativa específica se o ente federativo detiver o controle acionário e a entidade atuar em conformidade com o interesse público? Atenção para a pegadinha da palavra prescinde, tá? Isso cai muito nas provas da banca CESP. Prescinde significa não precisa ou dispensável. Portanto, a questão está errada, pois diz que as empresas estatais não dependem de uma lei autorizadora, quando na verdade é justamente o contrário, tá? Elas obrigatoriamente dependem de uma lei específica autorizando a sua criação. Então, cuidado, porque palavrinhas como essa podem acabar derrubando o candidato. Vamos então a questão de 2025 da banca Quadrix. O capital das empresas públicas é integralmente público, podendo ser constituído por municípios, estados e entre aqueles e a União. Por tal razão, tais empresas possuem personalidade jurídica de direito público e não podem desempenhar atividade econômica. Gabarito errado. A primeira parte da questão está correta. O capital das empresas públicas ele deve ser integralmente detido pelo ente público, podendo ser constituído por municípios, estados e entre aqueles e a União, conforme narra a questão. Porém, as empresas estatais, como é o caso da empresa pública, elas possuem personalidade jurídica de direito privado e não de direito público, como está dizendo o enunciado. Além disso, a questão também erra quando diz que elas não podem desempenhar atividade econômica, porque a lei das estatais ela estabelece expressamente no artigo 2º que a exploração da atividade econômica pelo Estado será exercida justamente pelas empresas públicas ou pelas sociedades de economia mista. Portanto, o gabarito da questão errado. Vamos embora para mais uma questão, então. As empresas públicas exploradoras da atividade econômica poderão ter os seus bens e suas rendas penhoradas para o pagamento dos seus débitos perante terceiros? Gabarito correto, pessoal. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, os estatais que exploram atividade econômica não podem gozar de privilégios que não sejam estendidos ao setor privado. Por isso que as exploradoras de atividade econômica, elas estão sujeitas às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias comum a qualquer empresário particular, tá? Mas, atenção, cuidado, porque a pegadinha de prova também cai muito em prova, tá? Porque a regra ela é diferente para as estatais prestadoras de serviço público, tá? Nesse caso, os bens afetados, a prestação do serviço essencial, eles são impenhoráveis, visando a continuidade do serviço público. Aproveita para dar uma chegadinha lá no site Blog do Direito, porque lá já tem um resuminho sobre as estatais e também várias questões comentadas, diversas das que eu trouxe aqui hoje, comentadas sobre esse assunto das estatais, e também para enfatizar bem a diferença entre as duas e também essa situação de quando é prestadora de serviço público ou quando está prestando atividade econômica. Então está valendo a pena dar um pulinho lá no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, questão também de 2025 da banca Quadrix. As sociedades de economia mista e as empresas públicas integram a administração indireta e possuem personalidade jurídica de direito privado, ainda que se submetam a um regime jurídico híbrido. Questão correta, tá, pessoal? Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista são entidades que compõem a administração pública indireta. Elas são criadas pelo Estado para executar atividades de forma descentralizada, seja prestando serviços públicos ou explorando atividades econômicas.
A definição legal das estatais está na Lei 13.303 de 2016, né, e ambas são dotadas de personalidade jurídica de direito privado. E isso significa que em suas relações comerciais e contratuais elas se assemelham às empresas particulares e regem-se assim majoritariamente pelas normas de direito civil e comercial. Mas apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, elas não são empresas privadas comuns, né? Porque elas lidam com dinheiro público, finalidades públicas, então por isso que elas se submetem ao regime público também, tá? E por isso que se fala que elas têm aí um regime jurídico híbrido. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Deixa o like, acesse o nosso site lá, Blog do Direito, para ter mais conteúdo sobre empresas estatais. Um abraço a todos e até a próxima!